Agora nós vamos mostrar o Geraldo Alckmin, que está se filiando hoje ao PSB. Quero agradecer ao Carlos Siqueira e ao Márcio França, presidente da Fundação João Mangabeira, o convite, a alegria de estarmos aqui reunidos com esse entusiasmo. Estou me sentindo já em casa aqui, muito feliz de estarmos aqui irmanados. Um abraço muito especial ao Márcio França, governamos juntos. Eu criei a Secretaria do Turismo em São Paulo, que não existia, ele foi o primeiro secretário, revolucionou lá o turismo, grande gerador de empregos que é. Depois secretário do Desenvolvimento Econômico, as universidades, universidade virtual, escolas técnicas, FATECs, investimento, e depois me sucedeu como governador de São Paulo. Muito obrigado, Márcio França. Quero cumprimentar aqui os nossos, antes saudando a presidente, deputada Gleisi Hoffmann, presidente do PT, abraçando todos os deputados, senadores, lideranças do PT, governadores, Roberto Hollenberg, fomos colegas juntos, Rodrigo Hollenberg, fomos colegas juntos, governador Paulo Câmara, Renato Casagrande, Flávio Dino, João Azevedo, os futuros governadores, que se Deus quiser estão chegando lá, o nosso prefeito, o João Campos, de Recife, o nosso líder da bancada, também a Lídice, que aqui falou em nome das mulheres, os novos e novas filiadas ao PSB, e permito-me abraçá-los cumprimentando o Carlos Brandão. Carlos Brandão foi deputado federal, 4 vezes secretário de Estado, assume agora o governo e, se Deus quiser, vai se eleger, Flávio Dino, para continuar o seu grande trabalho no Maranhão. Saudar o senador Dário Berger. Dário Berger está no Guinness Book. Ele foi 16 anos prefeito, 8 anos de São José e 8 anos ininterrupto da capital Florianópolis, senador da República, e foi relator agora há poucos dias do projeto de lei do Sistema Nacional de Educação. Muito honrado e com todos vocês estamos nos filiando. É uma alegria estar aqui hoje. A política diz que é a arte do bem comum. Ela é a mais difícil das atividades humanas, extremamente difícil, e no mundo inteiro, não só aqui. E exige coragem. Chesterton dizia que a coragem é a primeira das virtudes, porque sem ela, na hora do perigo, todas as demais desaparecem. E esse é um momento excepcional que o Brasil está vivendo. Eu, há 45 anos atrás, aliás, mais, 49, aos 20 anos de idade, estudante de medicina, fui candidato a vereador na minha cidade natal, cidade de nome comprido, Pindamonhangaba, e para redemocratizar o Brasil. A luta era redemocratizar o Brasil, né? Tirar a ditadura, as ditaduras que suprimem a liberdade em nome do pão, não dão o pão que prometeram e nem devolvem a liberdade que tomaram. Nós vivemos hoje um desses novos momentos graves da vida nacional. 2 pesadelos que assombram o país: violência e miséria, fome. Sempre se diz que o Brasil tem uma dívida social com a nossa população, mas isso aumentou e piorou enormemente. Essa é a razão de estarmos aqui, no PSB,
nesse partido da esperança, que tem história, João Mangabeira, Miguel Arraes, nosso querido Eduardo Campos, que eu vivi com a família pós-acidente, aqueles dias difíceis após a tragédia. Mas o que nos consola é de que as grandes mulheres e os grandes homens, nós não enterramos, nós semeamos, João Campos. Semeamos seus sonhos, as suas ideias, as suas lutas. Transmita um carinhoso e fraterno abraço à sua mãe Renata e também à Tabata, nossa deputada federal. Quero dizer da alegria ter aqui conosco também o deputado Rodrigo. Esse partido que tem história, mas especialmente tem compromisso com a população. Aliás, também me sinto em casa, Carlos Siqueira, porque temos uma origem quase comum. A social-democracia e o socialismo, quando nasceram alguns séculos atrás, o fizeram nos princípios das lutas trabalhistas e das lutas sociais. Antes ainda, com os princípios da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade. Alguns podem estranhar. Eu disputei com o presidente Lula a eleição em 2006, fomos para o segundo turno, mas nunca colocamos em risco a questão democrática. Nunca. O debate era de outro nível. Nunca se questionou a democracia. Democracia é um valor, é um princípio, é respeito às pessoas. E a primeira tarefa nossa é combater a mentira, porque a mentira é o que há de pior para o regime democrático. Aqueles que criticam, que desconfiam, que agem de maneira displicente em relação ao resultado das eleições, estão, na realidade, ofendendo a democracia. Aqueles, líder, que ameaçam o parlamento, estão ameaçando a democracia. Os que agridem o Supremo Tribunal Federal estão agredindo a democracia. É de um óbvio ululante, e me desculpem o trocadilho, mas é evidente que nós estamos hoje frente a um momento excepcional na vida brasileira. E é preciso olhar para frente. O Churchill dizia que quando nós aprofundamos a rixa entre o presente e o passado, nós nos esquecemos do futuro. Nós abandonamos o futuro. E é o futuro que aqui nos une. A esperança. Dr. Ulisses Guimarães relata que na última viagem que fez com o Juscelino Kubitschek, daqui de Brasília para São Paulo, Juscelino perorava entusiasmado, dizendo: a política é a esperança. São Lucas é o mais querido dos evangelistas, porque é amoroso. Não é coruja, a política não é coruja que só piagouros nem Cassandra do Apocalipse. Política é esperança. E é isso que nos une aqui. E por isso me sinto tão feliz de estar aqui no PSB, com companheiras e companheiros, alguns de longas jornadas, que nos reencontramos aqui nesta casa benfazeja. Outros que nós passamos a conhecer agora e construímos juntos, construiremos um novo caminho. Um partido de quadros. E a gente vê aqui governadores que trabalharam e trabalham e trabalharão de maneira incessante para melhorar a vida da nossa população. As bandeiras são importantes, mas tão importante quanto elas são as mãos que empunham essas bandeiras. Venho aqui para somar. Tem uma rua em São Paulo que sai do estádio
do Morumbi. Deveria ser da Vila Belmiro, né, Márcio? Mas fazer o quê? Essa rua sai do estádio do Morumbi e sobe para o Palácio dos Bandeirantes. Ela se chama Rua Padre Lebré. E o Padre Lebré dizia o seguinte: nós devemos ser na política um Zé Ninguém a serviço de uma grande causa, É essa grande causa do Brasil que nos une, que nos irmana nesse momento histórico. E quero cumprimentar, Carlos Siqueira, o PSB, pela decisão de apoiar o presidente Lula para presidente da República. É ele. Nós temos que ter os olhos abertos, para enxergar, a humildade para entender que ele é hoje aquele que melhor reflete, interpreta o sentimento de esperança do povo brasileiro. Aliás, ele representa a própria democracia, porque ele é fruto da democracia. Não chegaria lá, do berço humilde que sempre foi, se não fosse o processo democrático. E por ter conhecido as vicissitudes, é que, na realidade, interpreta esse sentimento da alma nacional. As tarefas políticas não são fáceis, mas em política não se obriga, política se conquista com argumentos, com respeito, ouvindo aqueles que discordam de nós, mas com convicção para trabalharmos em benefício da nossa população. Não tenho dúvida de que o presidente Lula, se Deus quiser eleito, vai reinserir o Brasil no cenário mundial. Vai alargar o horizonte do desenvolvimento econômico e vai diminuir essa triste diferença social que nós temos no país. O Brasil precisa ser bom não só para alguns, precisa ser bom para todos. Precisa trazer prosperidade para todos, qualidade de vida para todos. Me permitam, ao encerrar, em homenagem até a companheiros do PSDB, permitam citar aqui Pedro Tobias, meu irmão, Floriano Pêssaro também, e outros que nos acompanham e estarão se filiando lá em São Paulo, uma homenagem ao Mário Covas, aqui tão bem lembrado pelo Márcio França. E o Mário Covas sintetizou, num dia de posse, um sentimento que quero encerrar com ele. Apoiar não significa deixar de emitir discordância. Igualmente, é preciso não confundir discordância com ultimato, nem lealdade com subserviência. Lealdade é um valor praticado entre companheiros, mas há uma forma de lealdade que se sobrepõe a todas, a lealdade aos destinos do país. É essa lealdade que aqui nos une e nos congrega. Viva o Brasil! Viva o PSB! Num discurso claramente sem citar direto, mas falando como vice, Alckmin elogia Lula, defende a candidatura do ex-presidente, chancela agora a entrada dele no partido e finaliza com aceno ao partido que deixa após décadas de participação, inclusive na fundação do PSDB, citando Mário Covas e tratando sobre lealdade,
confiança, que a discordância não significa que você perde a lealdade. Falou bastante também sobre a trajetória, elogia o partido por defender a candidatura do ex-presidente Lula e também faz uma sinalização importante logo no comecinho, que é a Márcio França, que teve também de abrir mão ali, de conceder bastante para que Alckmin fosse o nome do partido, dada a disputa do governo de São Paulo.